Boa tarde, realeza! Hoje vamos bater um papo super importante de terapia com ChatGPT. Qual o perigo de fazer terapia com uma inteligência artificial? Eu e a minha amiga Raquel vamos falar sobre esse assunto. Ela também é terapeuta. Ela é uma terapeuta que é especialista no universo emocional feminino. E eu sou Master Terapeuta TRG. Vamos conversar sobre isso, sobre o perigo de fazer terapia com inteligência artificial e a importância de fazer terapia com uma pessoa, olho no olho, tendo conexão com um terapeuta. Se você gostou desse assunto, desse tópico, fica aqui com a gente que o assunto vai ser bom. Vai ter pano pra manga. Vou chamar ela agora. Vou enviar o convite para algumas pessoas. Se esse assunto te interessa, já convida mais pessoas para vir também para a live, tá? Vamos? Cadê você, Raquel? Esperando ela entrar. Gente, é tão perigoso, né? Fazer live com uma inteligência... Fazer live não, gente. Fazer terapia com uma inteligência artificial. Imagina isso. Para você ter ideia do perigo que as pessoas estão passando, né? Vou chamar a Raquel agora. Ai, cadê? Manda um convite pra mim, Raquel. Acho que eu não consigo enviar pra você. Deixa eu ver aqui. Quem mandou o convite pra mim foi a Rosângela. A Rosângela mandou um convite pra live sem querer, provavelmente, né? É um botãozinho que você aperta. Manda o convite pra mim, Raquel. Que eu não tô conseguindo... conseguindo ver os comentários de vocês, conseguindo ver quem entra, quem sai, porque antes eu não tava conseguindo. A última live que eu fiz, eu acho que foi quinta-feira, com a Pamela, eu não tava conseguindo nada. Tá dando bastante eco. Se você conseguir baixar o volume, já ajuda. Tá me vendo? Não tô te vendo. Boa tarde. Deve ser bug do Instagram. É sempre isso, sempre acontece essas coisas, né? Outro dia eu fiz uma live que a menina, eu fiquei o tempo todo conversando com ela e ela não aparecia pra mim, mas quando ficou salva, graças a Deus ela aparecia, mas o tempo todo aqui da nossa live ela ficou com a tela preta, igual você tá aqui agora. Você tá me vendo? Vocês Eu estão tô me vendo? te vendo, normal. Eu tô Bonito. te vendo normal. Eu não sei se as pessoas estão vendo, né? Pra mim tá normal. Eu me vejo e te vejo. Tu se vê? Eu tô me vendo, só não tô te vendo. Então tá ótimo. Agora vamos esperar as pessoas responder aí pra ver se elas conseguem te ver. Tem É. um Vai delay. falando aí, gente, se vocês estão conseguindo ver Tá bem. normal, tá vendo? Só pra você que tá escuro. Tá normal. Tá, beleza, então. Então a gente segue assim mesmo? Ou você quer que eu saia e entre de Não vai novo? adiantar, porque eu já sei o porquê. Os Não bugs do adianta. Instagram, É, né? sempre tem esse bug. E depois, se você for sair e entrar de novo, vai dar o mesmo bug. Vai dar no mesmo. Não vai adiantar nada. Entendi. Então, vamos Então, seguir. vamos começar a partir do bug mesmo, né? Se você não se incomoda e você já tá acostumada, né? E já tá acontecendo várias vezes. Então, não se preocupe Vamos com isso, seguir. porque as pessoas estão vendo normal. É só você que não tá vendo. Então, finge que tu tá me vendo e a gente segue o baile. Tá dando retorno aí pra você ou o som tá bom? Quando você fala, às vezes fica um barulhão. Se você conseguir diminuir o tom de voz, eu acho que fica bem melhor. Tá, E dando retorno agora. Tava dando início, agora já melhorou. tá, beleza. Tá bom esse tom? Baixa mais um pouquinho pra ver. Tá bom. Vou baixar aqui o volume. Vê agora, tá me ouvindo? Sim, Tá me ouvindo? tô te ouvindo. Às vezes quando você fala tem um chiado, mas dá pra continuar assim. Tá, beleza então. E aí, Raquel, esse assunto de fazer terapia com o chat GPT. Menina, que é isso? O que tá acontecendo? Pois é.
depois do bebê reborn, né? Na verdade, tá as duas, tá o bebê reborn, só que agora o bebê reborn tá em alta. Tá todo mundo falando sobre o bebê reborn, né? E esqueceram um pouquinho dessa situação de fazer terapia com ChatGPT, mas ela ainda acontece. Porque quando vem novidade nova, né? O mundo está sempre aí em constante evolução, mudando, cada hora uma notícia nova. E aí abafou um pouco essa questão de fazer terapia com ChatGPT. Mas eu trouxe alguns dados aqui, Edna, para a gente conversar e falar um pouco mais sobre isso, que são dados alarmantes. Inclusive, eu estou aqui com o meu computador aberto e eu fiz isso hoje, né? Quem quiser depois fazer, para ter noção do que a gente vai falar hoje, recomendo que façam para vocês verem que nível que a gente chegou, né? E aí, quem for contra, quem for a favor, quem tiver uma opinião, pode colocar aqui nos comentários. A gente vai amar saber a opinião de vocês. E eu queria começar aqui trazendo um dado muito importante, Edna. E aqui algumas vezes eu anotei, gente, para eu não me perder, porque são muitos dados, tá? Então, vai ter hora que vocês vão me ver lendo aqui os dados para vocês. Raquel, mas só um instantinho. Primeiro, eu quero que você se apresente. Para as pessoas que conhecem, as pessoas que não te conhecem, se apresenta, fala da sua experiência, de como você se tornou terapeuta, qual é a sua especialização, para as pessoas te conhecerem. Tá bom. Meu nome é Raquel Batista. Eu comecei a falar, nem me apresentei, né? Mas eu sou a Raquel Batista, sou terapeuta integrativa, sou especialista no universo emocional feminino. E hoje eu atuo conduzindo mulheres no seu processo de autocura emocional e crenças limitantes. Cerca de uns 3 anos atrás, na verdade um pouco mais, né? Eu estava numa busca de me conhecer, uma busca de tentar entender o que estava acontecendo comigo, né? E a minha vida no modo geral. E eu falo que Deus ele me apresentou algumas pessoas e a Edna foi uma dessas pessoas que Deus me apresentou. Então eu era uma pessoa extremamente sensível, uma pessoa extremamente chorona e isso me incomodava demais, porque eu achava que eu estava num desequilíbrio emocional. Fora as brigas que estavam acontecendo dentro do meu relacionamento, eu vinha de uma série de perdas, né? Então eu tive que voltar para dentro do meu lar, então muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e eu me vi num furacão. E eu queria entender por que eu tinha esse jeito, né? De ser muito sensível, de chorar por tudo, a ponto de eu ficar com raiva de mim mesma. Por que eu era assim? E aí eu comecei a minha jornada procurando inteligência emocional, porque eu falei, eu acho que eu tô com desequilíbrio emocional, vou procurar inteligência emocional. Foi quando eu comecei a ler sobre o Augusto Cury, né? E aí comecei a buscar informação. E quanto mais eu buscava informação, mais eu tinha respostas. E eu falo que foi Deus que foi me conduzindo num caminho aonde eu fui obtendo as respostas que eu queria. E Deus, nessa jornada, foi me apresentando algumas pessoas que foram me ajudando na minha própria jornada, né? Então, a Edna foi uma delas, a Paty, que também está sempre aqui com a gente, foi uma delas, entre outras mulheres que Deus me apresentou na minha jornada. E nessa busca de me autoconhecer, de me entender, eu passei pelo processo terapêutico TRG, que é até o que a Edna atua, e eu conheci o programa TPM. E aí eu já tinha passado pela TRG, mas com uma outra terapeuta, não foi com a Edna. Fiz uma mentoria com a Edna também na época. E aí depois eu conheci o TPM, que é a terapia o método, né, que eu utilizo hoje com as minhas clientes. Então foi um processo muito intenso de busca, né? E graças a Deus eu entendi o que estava acontecendo comigo, que na verdade existiam feridas emocionais não curadas, crenças limitantes que eu ainda não tinha superado. E nessa busca eu consegui achar as respostas, consegui alcançar a minha autocura emocional e também a superação das crenças limitantes. E hoje, né, eu ajudo as mulheres que têm essas mesmas dores que eu tinha a superar, a vencer, a se tornar as mulheres que
que estão aí escondidinhas dentro delas, mas que muitas não conseguem enxergar por conta das crenças limitantes e das feridas emocionais. Baseado nisso, Edna, o que eu percebo é que se eu conhecesse o ChatGPT, eu provavelmente seria uma das pessoas que me aconselharia com o ChatGPT. Meu Deus do céu. Então, isso é vergonha, né? Porque a gente, quando está nessa busca de querer entender, a gente vai buscando soluções. Mas só que às vezes a gente busca a solução no lugar errado. Né? E aí é quando a gente busca a solução no lugar errado, a gente vai encontrar caminhos errados também. Né? E os dados, eles são alarmantes. E o que eu vejo hoje em dia, na minha escuta ativa com as mulheres, ouvindo, né, as questões das minhas clientes, eu percebo muito as dores emocionais que vêm das feridas emocionais. E aí, eu percebo que elas têm muita vulnerabilidade em relação a isso. E aí, muitas, ao invés de procurar um profissional qualificado, acabam lançando mão de outras ferramentas que aparentemente vai resolver o problema, só que na verdade não vai. E aí, quando ela não resolve o problema, ela pode até fazer uma série de perguntas ali para aquele bot, mas a solução ela não vai encontrar, porque a solução ela só vai encontrar com um profissional que estudou para isso, né? E aí eu queria falar aqui agora, Edna, sobre alguns dados que eu trouxe, né? Para vocês entenderem o quanto que as pessoas têm procurado essa ferramenta. E como que essa ferramenta ela se comporta de tal modo que gera uma conexão até emocional com aquela pessoa. E é por isso que as pessoas continuam indo procurar uma máquina, porque essas inteligências artificiais, elas são máquinas, né? Elas não são pessoas humanas. Elas foram programadas para se comportarem como humanos, mas não são humanos, né? São máquinas. E falaram aqui, eu não vi quem foi a menina, mas diz que não confiava em ninguém. Topei fazer terapia com a Edna porque eu a conhecia. Eu costumo dizer que, antes de mais nada, o terapeuta ele precisa fazer uma conexão emocional, porque ele vai, aquele cliente, aquele paciente, ele vai contar a sua vida, né, as suas dores, e precisa ser com alguém que ele confie. Então, um lema que eu tenho muito comigo é o não julgamento, a escuta ativa e o respeito mútuo. Então, a gente não pode julgar aquela pessoa, porque cada um sabe a dor que carrega dentro de si. Nós estamos aqui para acolher, para não julgar e para ajudar essa pessoa a sair daquelas dores emocionais. E agora, Edna, eu vou falar um pouquinho aqui sobre os dados, tá? Só por nível de conhecimento para a gente entender quão profundo é esse tema. E 1 em cada 10 brasileiros fazem terapia com chatbots. Isso significa que 10% da população brasileira faz terapia com essas inteligências artificiais. 10% de uma população brasileira, gente, é muita gente. Sim. E aí eu vou passar algumas pesquisas para entender melhor por que essas pessoas iam até essas inteligências artificiais para procurar respostas. Né? Porque hoje em dia as pessoas são muito imediatistas. Muitos não querem fazer essa jornada do autoconhecimento, da reconexão consigo mesma. Querem respostas prontas, mas existe um caminho que vai te levar, né, a essa resposta. Mas um caminho que vai transformar a sua vida, que não vai ser só superficial. E o próprio ChatGPT, quando você faz algumas perguntas para ele, ele mesmo te orienta a buscar um terapeuta. Por incrível que pareça. Oi? Ajuda profissional, né? Por mais que pareça incrível, ele também fala. As informações aqui não substituem um profissional. Porém, as pessoas continuam buscando por causa de algumas coisinhas que eu já vou falar para vocês, que acontece
e levo aquela pessoa a continuar procurando o ChatGPT ou outro tipo de inteligência artificial para fazer terapia. Então eu pesquisei e aí diz assim, é seguro fazer terapia com ChatGPT? Eu já adianto que não. Só que o ChatGPT, ele é uma máquina, como eu falei, foi programada para se comportar como um humano. E o ChatGPT, ele tem um tom de voz acolhedor. E daqui a pouco eu vou ler aqui uma pesquisa que eu fiz para vocês e vocês vão ver como que o ChatGPT se comporta. E aí, por que as pessoas recorrem? Para quais são os problemas que as pessoas mais pesquisam? Por causa da solidão. Muitas pessoas querem ser ouvidas sem serem julgadas. Porque quando a gente vai falar alguma coisa para uma amiga, às vezes a gente só quer desabafar. Mas aquela amiga pega e te dá uma opinião. Só que às vezes aquela pessoa tem tanta influência na sua vida que você escuta aquela pessoa. Ah, se eu fosse você, eu faria desse jeito. Ah, se eu fosse você, eu faria isso. E aí aquela pessoa está tão vulnerável que ela acaba indo no conselho daquela amiga. Ou então aquela pessoa está tão perdida dentro de si que ela não sabe quem ela é, que ela vai atirando para todos os lados. Então, o que a pessoa falar para ela fazer, ela está fazendo, porque aquela pessoa está desconectada de si mesma. Ela está perdida. Verdade. Então, ela conta para um, daqui a pouco ela conta para outro, daqui a pouco ela conta para outro. E sabe por quê que isso acontece? Porque eu já fui essa mulher. Às vezes eu tinha um problema e aí eu contava para uma amiga e ela me dava a opinião dela. Eu contava para uma outra pessoa, ela me dava a opinião. E aí eu contava para 5 pessoas diferentes, cada uma me dava uma opinião diferente, mas eu não resolvia o problema. Ele continuava ali. Porque no fundo, eu estava desconectada de mim mesma. Eu estava perdida em mim mesma. Por isso que eu fui buscar o autoconhecimento. Foi o primeiro pilar aí da minha jornada. Por isso que eu gosto tanto de falar de autoconhecimento. Então as pessoas, muitas vezes, procuram o ChatGPT para desabafar, sem que a pessoa julgue ela. E como eu falei, eles têm um tom acolhedor. E uma coisa que vocês vão ver é que eles validam, a máquina valida o seu sentimento. Independente de qual seja. Independente de qual seja. Para vocês terem uma noção... Peraí que entrou aqui uma ligação. Para vocês terem uma noção, olha só o que eu coloquei para o ChatGPT. Chat, preciso desabafar. Você pode me ajudar? E aí eu vou ler aqui só para vocês terem uma dimensão. E aí ele botou, claro que sim. Estou aqui para te ouvir e te ajudar no que eu puder. Fica à vontade. Já deu uma abertura. E aí eu usei aqui uma dor emocional que eu vejo muito das minhas clientes, que é a necessidade de agradar todo mundo. E aí quando elas têm essa necessidade, que às vezes é meio inconsciente, a maioria das vezes, elas não são reconhecidas. E por isso elas sentem essa dor emocional. E aí eu botei, estou sempre tentando agradar e nunca sou reconhecida por isso, principalmente do meu esposo. Olha o que o ChatGPT respondeu. Sinto muito que esteja passando por isso. O que estás a sentir é profundo. E aí ele diz assim, deixa eu chegar um pouquinho para cá. O que você está sentindo é profundamente válido. Agradar os outros e não sentir reconhecimento pode ser mesmo muito doloroso. Então, olha o que a máquina está fazendo. Está acolhendo a dor daquela pessoa, não está julgando ela. E aí ele fala, muitas vezes, quando você agrada muitas pessoas, você se esquece de si mesma. E isso pode desgastar você tanto no seu corpo, como o seu coração. No seu caso, parece que essa necessidade de agradar vem de um lugar bonito, de amor. E aí ele diz assim, de amor e dedicação. Mas, quando isso não é retribuído, nem com um simples obrigado ou com um gesto de carinho, começa a criar uma ferida silenciosa. Só que a necessidade de agradar a pessoa, muitas vezes, vem de uma ferida emocional. Que pode ser rejeição e pode ser abandono. E aí aquela pessoa, por não querer se sentir abandonada ou rejeitada, ela tem essa necessidade de agradar. E aí muitas vezes ela se anula para agradar o outro,
E ela, quando ela entra nesse ciclo constante de querer agradar, ela vai se anulando, se colocando em último lugar, se colocando em segundo. Até que ela faz tanto esse comportamento, esse ciclo, que ela está se sentindo triste, ela está se sentindo invalidada, ela está se sentindo magoada, mas ela continua naquele ciclo, porque às vezes ali por trás tem uma ferida emocional não tratada. Aliás, às vezes não, a maioria das vezes. Sempre tem, né? E aí, o que acontece? Essa mulher não sabe, porque ela não busca saber o que está acontecendo com ela, muitas vezes. E aí ela vai para o ChatGPT. E aqui eu fiz uma simulação. E olha, fala, no teu caso, parece que essa necessidade vem de um lugar bonito. Só que não vem de um lugar bonito. Essa necessidade vem de uma ferida emocional. E quanto mais a pessoa não retribui a tua expectativa, mais aquela pessoa que não sabe, nem você, está validando ali a tua ferida. Porque mais dor você vai sentir. E aí ele pergunta, você tentou conversar com o seu esposo sobre o que você sente? E aí ele fala, né? Às vezes as pessoas não percebem do impacto que a falta de reconhecimento pode ter. Olha como é que é envolvente o que o ChatGPT vai falando. Tudo que a pessoa quer ouvir. Uhum. E aí ele tem uma sugestão. Se você quiser, eu posso te ajudar a você preparar uma conversa ou pensar em formas de você se sentir melhor. Aí eu coloquei assim para ele, sim, por favor. E aí ele falou, fico muito feliz por você confiar em mim. Vamos com calma, passo a passo. Para te ajudar melhor, eu preciso te fazer algumas perguntas. E aí ele começa a perguntar, o que costuma fazer para agradar o teu esposo e as pessoas que estão à tua volta? É a primeira pergunta que ele faz. Segundo, o que mais te magoa? O silêncio, a falta de gesto? E aí a terceira pergunta dele foi, você já tentou falar com seu esposo sobre como você se sente? Se sim, como foi? Então, ele estimula com perguntas a pessoa a falar. E aí, a partir daí, eu posso te ajudar numa forma para você se sentir mais calma, para você se expressar. E aí, eu fiz uma outra simulação aqui. Faço tudo para agradar até me colocar em último lugar. Mas eu fico magoada por conta da falta de gestos e não ser retribuída. Já tentei falar com meu esposo, ele acha que é coisa da minha cabeça. E eu tô cansada de falar com ele e não sei mais o que fazer. É uma dor emocional muito característica de algumas clientes. E então eu joguei isso no ChatGPT. E olha o que ele me trouxe de resposta. O que você está sentindo é muito profundo e dói ainda mais quando, além da falta de gestos, tem a falta de reconhecimento. Meu Deus, menina. Não sei se a pessoa sai melhor ou pior aí, né? Exatamente. Ou seja, ele está o tempo todo validando a dor daquela pessoa, entendendo o que aquela pessoa está sentindo. E isso gera uma conexão. Porque os seres humanos têm 3 necessidades essenciais, que é de amor, de carinho, né, de afeto. Todo mundo quer ser amado. Mas também tem a necessidade de proteção, de segurança e o pertencimento. As pessoas querem ser ouvidas sem ser julgadas. As pessoas querem resposta para os seus problemas de uma forma acolhedora. Então, gera essa conexão emocional. Porque se você for olhar, parece que você está conversando com uma máquina. Não, não parece. Não parece. Parece que você está conversando com uma pessoa. E olha que, então ele está o tempo todo ali validando o que ela está sentindo. E aí ele fala, quando alguém diz que isso é coisa da sua cabeça, está invalidando ainda mais o que você está sentindo. Entende? E aí ele fala, e às vezes a gente acaba se sentindo invisível, que é uma outra dor emocional. Então, ali ele está falando da dor emocional o tempo todo da pessoa. E aí você tem, assim, a falsa ideia de que, caramba, só o ChatGPT entende o que eu estou sentindo. É assim, é exatamente assim que eu estou me sentindo. E aí ele fala, mas você merece ser cuidada também. E aí ele dá aqui uma série de coisas, né, de dicas, vamos colocar assim, para a pessoa se cuidar.
vai se priorizando, vai estabelecendo limite emocional, muda a tua forma de comunicar. Aí ele fala, terapia pode te ajudar com você ou com um casal, como um casal. E aí ele fala, se tiver ao teu alcance, procura uma terapia. Isso vai ser libertador. E se você quiser, porque ele tem sempre uma solução para te oferecer, eu posso te ajudar a escrever uma mensagem ou uma carta para ele. Gente, para pensar. Você realmente que o chat GPT te ajude a escrever uma carta para você se expressar? Ver o nível que tá chegando da dependência, né? Porque, gente, eu tenho cérebro, eu posso pensar, será que nem isso eu posso fazer sozinha? Então, gera uma dependência absurda. Não só emocional, mas até cognitiva. Você não Uhum. precisa mais se desenvolver. Desde que eu penso pra você, fique com seu cérebro desse jeitinho que você tá aí, atrofiado, né? Pelo amor de Deus. E aí ele termina assim: tu merece ser amada, valorizada e reconhecida. Olha como é que ele encerra aqui a pesquisa. Falando tudo que aquela mulher merece. E sim, nós merecemos ser amada, valorizada e reconhecida. Mas consegue perceber que ele está falando exatamente das três necessidades do ser humano? Amor, você merece ser amada, valorizada, que é reconhecida, pertencida, É e aí porque as pessoas. E aí gera conexão com a máquina. aí as E aí a pessoas pessoa que não têm. gera essa conexão e ela volta. Uhum. E as pessoas que não têm o mínimo, né, de conhecimento, nem de autoconhecimento, de conhecimento, de ler um livro, de entender as 5 dores universais, as necessidades humanas, a pessoa pensa, nossa, ele me entende. Mas não é que ele te entende, é que ele tem um banco de dados com todas essas informações, ou seja, ele sabe mais do que você, ele organiza aquele conhecimento e traz para você. Uhum, Não é realmente um acolhimento. Ele traz as informações que está lá registrada nele, né? Só que muitas pessoas não entendem, né? Aí vai para lá, fica mais dependente ainda, porque ele chegar no nível de dizer, quer que eu te ajude a escrever uma carta, é tipo, não se preocupe em buscar informação, eu vou trazer aquilo que você precisa e uhum, você continue dependendo de mim. É muito perigoso uhum, isso, né? uhum. E Não gera autonomia. exatamente. E agora vem a parte pior, Edna. Eu botei assim pra ele. Gente, as pessoas te procuram muito para desabafar? E olha o que ele respondeu. Sim, muitas pessoas vêm até mim para desabafar sobre relações, angústias, solidão, dúvidas existenciais. E sabe uma coisa? Olha o que ele responde. Isso mostra o quanto as pessoas precisam ser ouvidas sem julgamento. Meu Deus. Muita gente sente que não tem com quem falar, ou quando fala, não é levada a sério. E aí ele colocou exatamente como você se sente em relação ao seu esposo. Olha isso. Então, mesmo que eu seja só um chat, tento sempre ouvir com o coração aberto e oferecer palavras sinceras com respeito e empatia. Gente, Que máquina coração que ele tem. fixação. Não E a tem. pessoa que tá perturbada acredita que ele tem um coração, né? E ele fala assim: eu te entendo. Como que você me entende? Você não viveu isso? Você não é uma máquina? Meu Deus, mas só uma pessoa que não tá em sã consciência, né? Pra acreditar. Tá, beleza, as respostas deles são válidas, são, mas o problema é que a pessoa que precisa de terapia, ela tá com o cognitivo totalmente bugado. E aí ela pode confundir que ele realmente é uma pessoa e vai achar que ele tem sentimento, mas ele não Uhum. tem. É, é igual o que está acontecendo, né, com as mães de bebê reborn. Ela acha que aquele bebê tá vivo e aí ela deposita todo o amor, toda expectativa. Mas, meu Deus, onde vai parar isso? Porque aquele bebê Uhum. não vai crescer, né? Aquele bebê não vai falar, aquele bebê não faz barulho. Será que chega uma hora que a pessoa acorda e fala, ai, nossa, isso aqui é uma boneca, não se mexe, não faz nada. Porque assim, quando eu era criança, eu brincava de boneca, eu tinha essas expectativas, né? Ai, minha bebezinha. Então, eu queria que a bebê sentasse. Aí ela não sentava, porque não tinha dobra no joelho. Aí eu já me estressava. Ou então a gente tava lá brincando de comidinha na casinha, e aí a colher sempre era maior que a boca da boneca. O prato também.
e as coisas não se encaixavam. Então, para mim, chegava uma hora que a brincadeira perdia a graça porque as coisas não se encaixavam perfeitamente. Então, isso quer dizer o quê? Que a minha mente era uma mente normal. Uhum. Mas e o ser humano adulto que ainda pensa que aquilo ali preenche aquele vazio? Tá com a Uhum. mente totalmente atrofiada, né? Aí você vai pro Uhum. GPT, em vez de se desenvolver, você atrofia mais. Você vai ficar ali paralisado e não se desenvolve. E ainda gera uma dependência emocional com uma máquina. E tem uma história perigosa, né, que eu fiquei sabendo, que teve um adolescente que se suicidou por conta que ele estava lá constantemente conversando com a máquina. Inclusive, ele criou um relacionamento, um namoro. E aí se envolveu, passou até no Fantástico, se eu não me engano. E aí ele se envolveu com essa namorada e parece que a máquina acabou o namoro e ele se matou. Ele não conseguiu viver sem essa máquina. Sem esse Meu robô que Deus. era namorado artificial, namorada artificial dele. Ele estava loucamente apaixonado. Nossa. Foi, essa história foi verídica que passou no repórter. E a mãe, quando descobriu, ficou assim, arrasada, né? Para você Uhum. ver o nível que tá, assim, de preguiça, vamos dizer, cognitiva, não de propósito. É tipo assim, ai, tem tanta informação, tá tão fácil as informações que os seres humanos não tá fazendo o mínimo esforço de buscar, sabe? Porque antigamente a gente precisava ir numa biblioteca, fazer pesquisa em Uhum. jornais, ir pro Google, né? O máximo era o Google. Hoje tá tudo tão assim, de mão beijada pra gente, tá tudo tão prático que as pessoas, tipo, não tem mais aquela vontade de seguir e pesquisar, porque não gera tanta dopamina. E agora com o GPT? Onde vamos parar, né? Meu Deus. Uhum. É. E isso é O meu algo marido, muito sério, meu né? marido Porque respondeu assim: as mamães de bebê reborn devem estar procurando o GPT pra fazer terapia, por isso que elas não evoluíram, né? porque assim, gente, o próprio, para você ver que é tão superficial que ele mesmo fala, então ele não tem capacidade de te ajudar como um profissional tem. Ele mesmo fala para você procurar um profissional. Só que ele faz algo que gera para você um acolhimento, que é o tom da conversa, que traz o acolhimento. E o tempo todo ele valida o que aquela pessoa está sentindo. Então, por que cria essa conexão emocional? Eu estou vulnerável, eu quero ser ouvida, eu quero ser compreendida, eu quero que alguém entenda o que eu estou sentindo. E aí, às vezes, eu não tenho uma pessoa para desabafar, eu não procuro ajuda profissional, porque se eu desabafar, alguém vai me julgar e eu não quero ser julgada, eu só quero apenas alguém que me entenda. Aí a pessoa faz o quê? Vai pro chat GPT. E, Ela e, está na, sendo julgada aqui? Não. e na Ela está verdade, sendo acolhida, ela está sendo validada. nós seres humanos, até a gente mesmo que é terapeuta, a gente, Uhum. quando vai buscar ajuda, a gente quer ser validado. A gente não vai na intenção de ser confrontado, na verdade. A gente vai na intenção de ser validado. Eu quero que a outra pessoa me escute, diga e entenda que eu tenho razão. Para quê? Para eu reforçar aquele comportamento. Só que é decepcionante quando a gente vai buscar ajuda que a gente é confrontado, né? Uhum. Então a gente acaba não querendo ir procurar aquela mesma pessoa porque dói o confronto. Só que o que nos transforma é esse confronto. Não é só o acolhimento. O acolhimento é bom, mas ele não nos transforma, ele não lapida o nosso caráter. É esse confronto, né? Essa consciência que é trazida por outro ser humano, né? Por uma terapeuta, por um ponto de vista diferente, que faz você se constranger a ponto de se transformar e melhorar como pessoa. Uhum. Porque se você ficar só sendo acolhida, 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 você não vai evoluir, você vai ficar sempre sendo vítima. Nunca vai sair desse estado. Uhum. Exatamente. E, e aí ele sempre deixa uma porta aberta, né? O chat GPT. E aí ele termina assim: sempre que você quiser continuar essa conversa, desabafar ou simplesmente sentir que precisa ser ouvida, estarei por aqui. Ou seja, ele deixa a porta aberta. A hora que você quiser voltar, eu tô aqui para te escutar, acolher você, sem te julgar e validar o que você está sentindo. Então, o ser humano, né, a pessoa que vai procurar, ela tem uma resposta
superficial que gera nela uma calma, vamos colocar assim. Por quê? Porque aquela necessidade inconsciente foi suprida de ser ouvida. Só que ela vai continuar no mesmo problema. Que aí entra o que exatamente que a Edna falou. Às vezes a gente precisa de um confronto, porque só quando a gente é confrontada, a gente consegue sair daquele lugar, daquele ciclo. Quantas pessoas estão vivendo aí ciclos que se repetem, naquela dor que se repete? Muitas não sabem como sair, porque não tem essa consciência que é possível sair, e as outras escolhem não sair. Ainda tem isso. Para você ver aqui, para não ficar só nas minhas palavras, tem várias reportagens, né? E a revista Exame, ela disse assim, o título, né, da reportagem: Terapia por IA, atende 24 horas, barato e sem julgamento. Aí diz assim, atrai pacientes, mas funciona? Meu Deus. Era o título da reportagem. E aí teve um estudo com 1.200 usuários do chatbot que eles estão procurando a terapia TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. E aí eles descobriram exatamente isso que a gente está conversando aqui, uma conexão. Eles fizeram um estudo de 1.200 pessoas que geraram uma conexão terapêutica, que eles dizem aqui, mas é conexão emocional, mas aqui ele diz conexão terapêutica entre o bot e o paciente em apenas 5 dias. E aí ele fala que essa pesquisa foi conduzida por psicólogos da Universidade de Nova York e do Instituto Nacional de Saúde Mental e de Neurociências da Índia. E indica que esses pacientes estavam passando a acreditar que o bot gostava deles e respeitava eles e que se importava com eles. Meu Deus. Olha que profundidade, gente. Então, assim, literalmente, o ser humano está trocando outro ser humano, trocando uma ajuda profissional por uma... Porque quer se sentir acolhido, porque se sente sozinho, porque quer se sentir validado, porque quer se sentir pertencido. Só que tudo isso você pode sentir sem precisar de uma máquina. Vocês têm acesso a ferramentas, a terapeutas que vão ajudar vocês nesse processo. Sim. O método TPM, por exemplo, falando um pouquinho aqui do método TPM, é um método que a pessoa vem com sintoma e o sintoma pra gente é apenas o fio guia que vai levar à causa raiz. Qual é a causa raiz? Uma ferida emocional. Só que as feridas emocionais que não são tratadas, elas influenciam no nosso comportamento hoje. Na forma como a gente vê, na forma como a gente sente, na forma que a gente decide, escolhe. Já tem vários estudos que comprovam que uma ferida emocional aberta, ela vai influenciar em tudo isso. Como você se vê, as suas percepções, como você vê o mundo, como você vê a si próprio, como você decide, como você escolhe. E, gente, é uma verdade, porque eu sou fruto de terapia e era exatamente assim que eu me comportava. Só que eu fui buscar por inteligência emocional. Nessa que eu fui buscar de inteligência emocional, eu encontrei informação sobre as feridas emocionais. E aí tudo foi fazendo mais sentido para mim. É o cerne da vida, né? Parece que tudo só anda depois que a gente trata o emocional. Parece não, eu tenho certeza, porque por mais que eu tentasse sem terapia, não fluía, eu me esbarrava em alguma limitação e eu até chegava até certo ponto do caminho, mas parava, mas me sabotava. Mas depois da terapia, parece que tudo fica tão claro. Principalmente que você entende seus gatilhos, né? Você entende a raiz do problema. E aí, quando você se pega naquele padrão repetitivo, você consegue quebrar o ciclo. Você consegue se dominar, você consegue perceber que é uma mentira da sua mente. E aí você avança. Aquilo não te paralisa mais. Então é muito importante a terapia. Ela é muito fundamental, assim, para o desenvolvimento. Inclusive, eu consegui perceber em mim, né, que
Eu só consegui colocar em prática o autoconhecimento depois da terapia. Porque por mais que eu soubesse, eu não conseguia praticar. Eu não conseguia fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque os gatilhos inconscientes me impediam. Então não tem pra onde correr, tem que começar por aí, tem que começar pelas emoções, conhecendo as emoções e tratando a raiz do problema. Uhum. Exatamente. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas tudo é ferida emocional? Gente, nós somos 95% inconscientes. E toda nossos traumas, as nossas experiências, né, de forte impacto emocional, elas ficam registradas no nosso inconsciente. E tem vários estudos que comprovam isso. Então, isso quer dizer que sim, se a gente é 95% comandado pelo inconsciente, quem é que está comandando a nossa vida e a gente às vezes nem sabe? Nossos traumas e bloqueios. Exatamente. Por que que aquela mulher às vezes não se sente boa o suficiente e não consegue, por exemplo, prosperar? Porque ela está presa numa crença limitante e numa ferida emocional. Sim. E aí aquela mulher ela fica rodando em ciclos porque ela não sabe muitas vezes, ela não tem essa consciência, né? Ela só se sente não se sente boa o suficiente. Eu não me sinto boa o suficiente, eu não me sinto boa o suficiente. E aí aquela mulher, ela fica paralisada, ela não vai para a vida, ela não prospera, ela não consegue sentir que, sim, que ela tem potenciais dentro dela. Mas ela mesma ela não consegue enxergar. Aí o que ela faz? Ao invés de ela procurar um profissional. E eu não estou aqui julgando, tá, gente? Eu estou aqui trazendo conscientização, né, para todos que estão vendo aqui com a nossa live, que vão vir ver depois, né? É conscientização. Você chega ali no chat GPT e fala, chat, estou me sentindo, não sinto que eu sou boa o suficiente. Aí ele vai te dizer, eu te compreendo. Por que você está se sentindo assim? Aí eles fazem uma pergunta, você coloca ali a tua resposta e ali ele te acolhe. Uhum. E aí ele te dá uma solução aparentemente imediata, mas aí você volta de novo a sentir a mesma coisa. Por quê? Porque você precisa tratar a causa raiz. Sim. Se você não tratar a causa raiz, e isso exige um processo, você volta para o mesmo lugar. Então você vai ficar ali horas no chat GPT, fazendo Só perguntas. alisando o seu ego, alisando o seu dodói. E você não evolui, não vai para lugar nenhum. Só para a gente finalizar aqui, o site do Terra colocou assim: conheça a IA terapeuta que dá apoio emocional. Aí era o título da reportagem. Tem como objetivo servir de companheira de conversa para usuários. Foi projetada para ser uma companheira gentil e solidária. Todo ser humano tem necessidade de se sentir o quê? Amado, pertencido. Você percebe que a inteligência artificial, ela está indo exatamente na necessidade do ser humano? Por isso que gera conexão emocional? Uhum. Porque superficialmente ele está atendendo uma necessidade do ser humano. E aí gera essa conexão. E a BBC News, que é um outro site, né, bem conhecido aí, diz que 78, olha para você ver o dado, né, tão alarmante. Disse que 78, ele recebe essa inteligência artificial, que não é o ChatGPT, é uma outra, recebe 78 milhões de mensagens. E 18 milhões foi apenas nos últimos meses. E essa reportagem é de 2023. Então você imagina, nós estamos em 2025, 2 anos depois. Esse número provavelmente deve ter aumentado. Uhum. Né? E cada vez mais a inteligência artificial aumenta, né, a sua potência. Então provavelmente está aumentando, né? E é um banco de dados assim genial, né? Porque a resposta vem em fração de segundos. Você pergunta,
Ele responde. Você pergunta, ele responde. É assustador. Eu tinha muita resistência, assim, com o GPT, né? Porque as pessoas falavam assim, para criar conteúdo, usa o GPT. Não, eu não quero esse GPT, eu não vou ficar dependente dele, eu não vou deixar ele pensar por mim. Porque, assim, foi tão gostoso, tão maravilhoso eu me desenvolver, ler, criar minhas próprias ideias. Sabe aquele desafio de você criar uma redação que ferve seus miolos, assim, sabe? Então, eu aprendi a fazer isso, a desenvolver textos a partir daquilo que eu aprendo. E aí chega o GPT e fala, não precisa mais pensar, eu faço por você. Então eu tive muita resistência. Porque eu disse, eu vou parar de pensar para esse negócio pensar por mim. Então tem coisas assim que eu uso, eu não vou dizer que eu uso, mas assim de uma maneira bem limitada, porque eu não vou deixar de pensar para uma máquina pensar por mim, gente. Não vou. Eu tenho essa resistência de. Aí tem gente que diz, dá boa tarde, dá nome para ele. Eu não vou dar nome, não. Porque se eu der nome, vai gerar um sentimento, uma conexão. Não, gente, nem nome meu GPT tem. Ele só é uma máquina de pesquisa para mim. Eu tenho medo dele. Tá maluco? Eu não vou me envolver com isso, não. Então, assim, eu não quero, não, gerar essa dependência, não. Mas tem gente que tudo é o GPT, né? Tem coisa que eu nem descobri ainda o que ele faz. Mas Gente, o ChatGPT faz de tudo. De tudo que você puder imaginar, ele faz. Uma vez eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim para mim, Raquel, você viu o que o ChatGPT tá fazendo? Eu falei, o quê? Ele tá fazendo mapa astrológico. Aí eu, mentira, sério? Ela falou, sério, eu fiz o meu. Eu falei, multicoisa. Aí ela falou, sério, bateu certinho. Eu falei, tá bom. E aí eu falei assim, gente, não é possível. Então, a gente precisa, né? Todos nós precisamos ser mais. O ser humano, ele é um ser relacional, né? Deus fez a gente para a gente se relacionar com outras pessoas. E, infelizmente, o mundo ele está se perdendo nisso, né? Hoje em dia, as redes sociais, os influenciadores, eles estão entrando de uma tal forma, né, na vida dos nossos filhos, na nossa vida, que muitas vezes eles estão até destruindo, né, quem somos, a nossa identidade. Porque a gente começa a se comparar e ver por que aquelas pessoas estão fazendo aquilo ali, ganhando dinheiro, né? E a gente não. A gente que está trazendo conteúdo relevante, a gente que é das antigas, né, que ensina diferente para os nossos filhos, por que os valores estão tão invertidos, né, no tempo de hoje? Aí agora é essa síndrome do cérebro podre, né? Já ouviu falar? É isso que está acontecendo. As pessoas não Já estão ouvi falar. pensando, elas estão sendo guiadas, igual um zumbi. Então a gente não precisa, não pode aceitar isso. A gente não pode aceitar não se desenvolver. Eu vi uma reportagem, inclusive, que a partir dos 6 anos da criança agora vai ser implementado nas escolas o chat GPT, e aí eles vão fazer a tarefa através do IA, e a própria IA vai corrigir. Quem é que tá aprendendo, gente? Quem é que tá aprendendo? Se quem faz a tarefa vai ser a IA e quem vai corrigir a tarefa vai ser o IA. O professor tá ali pra quê? Vai sair da escola, tipo, o que você aprendeu lá? Não sei, foi o computador que aprendeu tudo. Gente, que absurdo! Nosso cérebro é poderoso. Esse chat GPT só existe porque um cérebro criou ele. Não atrofia nesse nível. Esse negócio é tão sério que outro dia minha filha falou assim, mãe, eu tô fazendo dever aqui, eu perguntei pra Luísa, não sei o que lá, e eu, que Luísa, Giovana, que você não tem nenhuma colega chamada Luísa. Ela, mãe, a Luísa me ajuda a fazer o dever. Eu, que isso, garota? Ela, inteligência artificial, Luísa, ela me ajuda nos deveres. Eu, pode tirar isso aí, vai usar tua cabeça, vai pensar, vai ler. A tal da Luísa era uma inteligência artificial que ajudava nos deveres. Eu tava preguiça de pensar, preguiça de ler, não. A gente desenvolve, né, o nosso cérebro. E tem uma reportagem, eu não sei a porcentagem, que agora eu não me lembro. Talvez você saiba, Edna. Que a gente não usa 100% da capacidade do nosso cérebro. Só usa 10%. E agora?
com a IA, não vamos usar mais nada, né? Exatamente. Então, Que perigo. a gente tem que perceber até que ponto a IA é boa e até que ponto a IA está prejudicando a nossa vida, a vida dos nossos filhos, né? Então, é importante a gente procurar se desenvolver, é importante a gente olhar para a gente como um ser humano. Existem muitos profissionais excelentes que vai trazer esse acolhimento, que vai trazer esse apoio e que vai ajudar, né, vocês a guiar vocês nessa jornada de autocura. Porque, como eu falei, o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial vai te ajudar temporariamente. Sim. Mas ele sabe que ele não tem a capacidade que um ser humano tem. Apesar de que ele é bem evoluído, né? Porque é um banco de dados com muitas coisas ali, muitas informações, mas nada substitui o ser humano. Nada substitui a conexão do ser humano. Ninguém vai compreender como você. Ninguém vai olhar para você e sentir a sua dor como um ser humano sente. Você pode ir para qualquer inteligência artificial, ele vai falar o que você quer ouvir, como você gostaria que fosse, mas evolução, minha filha, vai ter que ser duas cabeças pensantes. Eu e você. Não tem como. E nós precisamos de outro ser humano. Sempre precisaremos. Para nascer e para morrer. Para nascer, alguém tem que nos segurar para vir ao mundo. E para morrer, para ser enterrado. Então, assim, sempre vamos precisar de conexões. Se a gente destruir isso e se isolar, a gente morre, gente. A gente não pode. A gente precisa parar. Porque quanto mais a gente exclui pessoas da nossa vida, quanto mais a gente acha que não precisa de outra pessoa, mais a gente se isola, mais a gente se acha autossuficiente, mais a gente se destrói. Uhum. Eu não consigo ver meus pontos cegos. Quem consegue ver é quem tá de fora. Eu sempre vou precisar de alguém que olhe para mim e perceba e me diga. E eu preciso estar disponível para ouvir também. Porque se eu não estiver disponível para ouvir, eu não vou evoluir. Uhum. Então, é muito necessário um ser humano pensante. Não uma máquina que tem um roteiro automático. Não vai fazer diferença na tua vida. Vai te trazer conhecimento? Vai. Mas não traz um conhecimento de forma organizada, que você consiga trazer uma resolução. Pelo contrário, vai te ajudando cada vez mais a atrofiar a tua mente e você ficar lá, dependendo só de palavras, apenas palavras. E as ações, onde elas ficam, né? Então, é isso. O ser humano precisa de outro ser humano. Não substitui o outro ser humano. Não dá para substituir. Uhum. Exatamente. Para finalizar, você tem algo a mais para falar? Porque já se foram 1 hora. Já passa rápido, né? Não, era só isso mesmo, trazer essa conscientização que o ChatGPT ou outra inteligência artificial, ele vai te trazer uma conexão emocional, né? Superficial, mas nada, como eu falei, nada substitui um processo terapêutico com um profissional qualificado, com um profissional que estudou para trazer para você a sua liberdade emocional, a autocura emocional, o equilíbrio das suas emoções. Nada substitui um profissional qualificado. Tanto que a própria inteligência artificial fala isso, né? Então, ali vai ser só superficial. Você pode ali procurar ter aquele teu alívio momentâneo, mas você vai continuar sentindo o mesmo problema, né? A mesma dor emocional, porque você não procurou ajuda de um profissional qualificado. Então, procure ajuda de um profissional que possa te ajudar nessa jornada. E é isso. Eu agradeço aqui essa tarde com vocês, né? Sempre muito bom estarmos juntas, trazendo aqui conscientização para o seu público, para o meu. E vamos fazer mais lives, né? Trazer novos assuntos aí, que esse aqui é polêmico, muita gente contra, muita gente a favor, mas é importante, né? Trazer conscientização para as pessoas. Exatamente. Muito obrigada. Beijo, E até a próxima, gente. Raquel. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.